Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar nossa aula de teoria da prova no processo penal. Vou deixar essa aula gravada aqui à disposição de vocês para que não haja nenhuma perda no conteúdo, ok? Vamos lá. Eu vou usar aqui um documento do Word que tem todos os tópicos lá da nossa apostila da unidade 4. Vou usar ele aqui para seguir um roteirinho e também coloquei a parte da legislação processual penal para a gente seguir e não ficar nenhuma aresta, nada de fora. Vamos lá então, eu vou dar uma lida e aí eu faço as considerações com vocês para tornar essa matéria mais simples aqui para o nosso entendimento. Aliás, essa matéria não é difícil, pessoal. Essa matéria é uma matéria simples, porém, a gente precisa de bastante leitura e sempre analisar à luz da Constituição Federal. Vamos lá, então, sem mais delongas, para a nossa teoria da prova no direito processual penal. A primeira parte da nossa apostila, ela vai falar acerca da diferença entre provas e elementos de informação. Essa diferença, pessoal, é muito simples, porque para eu chamar de prova determinado fato, para eu falar que esse fato está provado, ele tem que passar pelo crivo do contraditório e da ampla defesa. O que isso significa? Precisa ser dada às partes a opção de se manifestar. Se elas não quiserem se manifestar, não tem problema, mas para elas precisa ser dada essa opção de se manifestar. Nos elementos de informação, eu não tenho contraditório e ampla defesa. Por exemplo, um depoimento realizado no inquérito policial, a gente não tem contraditório, mas lá no processo, lá numa audiência, a gente tem contraditório. As partes podem se manifestar acerca do que está sendo dito naquele momento. Então, vamos lá para o conceito que está sendo colocado aqui para nós. Coloquei aqui, prova versus elementos de informação. Prova depende de procedimento em contraditório, com a participação ativa das partes como requisito de validade da prova produzida. Só posso chamar de prova aquilo que passou pelo contraditório. E os elementos de informação? São registros e documentos colhidos sem atenção ao contraditório. E é por isso, pessoal, que a gente vai lembrar que o juiz ele não pode basear a sentença dele exclusivamente em elementos de informação, já que as partes não puderam se manifestar. E aí a gente lembra que o nosso sistema processual é o sistema processual acusatório. Então, é necessário que as partes se manifestem acerca de todos os fatos para que eles sejam declarados como provados. Vamos mais para baixo aqui. Qual que é a finalidade da prova? A finalidade da prova, pessoal, é a persuasão. E aí eu coloquei aqui, né, na apostila está persuasão, mas eu coloquei barra convencimento do juiz, permitindo que este condene com base na certeza ou absolva perante a dúvida. A prova, ela vai servir para que o juiz tenha o seu convencimento, seja ele de certeza, e nesse caso ele vai condenar de forma motivada, vai explicar suas razões de condenação, ou se ele não tiver a certeza, se ele não conseguir motivar, só vai restar ele absolver aquela pessoa, né? Porque o juiz, ele precisa ter convencimento para poder condenar. Caso contrário, a gente sabe que a dúvida sempre vai beneficiar o réu. Então, nesse caso, ele vai ser absolvido. Então, a finalidade da prova, né, de forma imediata, é formar a convicção do juiz. Meio de prova. Os meios de prova são os instrumentos que se destinam à produção de prova. Eles podem ser nominados ou inominados. O processo penal, pessoal, ele permite que sejam trazidas provas para o processo que não estão dispostas lá no Código de Processo Penal. E aí nós vamos falar que são provas inominadas. Porém, alguns meios de prova, eles estão nominados no código, por exemplo, né, o interrogatório do acusado,
o depoimento do ofendido, as testemunhas, perícias, todas essas que nós vamos estudar e vamos ler no código, elas são meios de provas nominados. Porém, né, a gente chama da ampla capacidade probatória, nós podemos trazer para o processo até alguns tipos de provas que não existem nem nome, mas se forma o convencimento do juiz ou se planta uma dúvida, a gente pode trazer para o processo penal, sempre sob o crivo do contraditório. E o que vai vigir no nosso princípio, no nosso meio de prova aqui, é o tal do princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado. Significa dizer que o juiz, para ele poder, ele vai analisar as provas, olha só, e vai motivar as sentenças com base no que ele entender ali como provado. Só que ele precisa motivar, ele precisa declarar que essa prova formou o convencimento dele. Vejam que esse é o princípio que vai nortear o juiz. Ele vai fazer o princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, ele é para o juiz. O juiz, sempre que for condenar, precisa se manifestar acerca das razões da sua condenação. E só colocando um plus aqui na nossa matéria, para o juiz sempre tem que motivar. Agora, os jurados lá no tribunal do júri, nos crimes dolosos contra a vida, eles formam o convencimento deles pela íntima convicção. Eles vão votar lá na cédula sim ou não, para os quesitos oferecidos pelo juiz, e eles não precisam motivar a sua decisão, eles não precisam externar o porquê que eles estão condenando e absolvendo, por exemplo, já que para eles não vai ser a persuasão racional, eles não precisam motivar, mas a íntima convicção. Para os jurados, então, princípio da íntima convicção. Também, como todas as matérias, nós temos alguns princípios aplicáveis às provas. Vamos lá, pessoal, vamos passar rapidinho pelos princípios. E aí eu elenquei os princípios que aparecem para nós. Olha só, princípio da... princípio da autorresponsabilidade das partes. Significa, as partes elas têm o ônus de provar. O Ministério Público tem o ônus de provar que o fato aconteceu. E se ele não provar, é responsabilidade dele, né? Se ele deixar de provar, que aquela pessoa vai ser absolvida por falta de provas. Da mesma forma, o acusado, se ele na sua confissão alegar uma causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade, por exemplo, ele alega a legítima defesa. É ônus dele provar que o crime foi realizado em legítima defesa, desculpa. Sendo assim, em legítima defesa, ele precisa provar os requisitos da legítima defesa dentro do fato que ocorreu, porque senão ele vai ser condenado. Então, o que esse princípio quer dizer? Se a parte tem o ônus de provar, cabe a ela provar. E se ela não provar, o fato vai ser relegado às provas que estão ali nos autos. Ele pode ser condenado ou absolvido se ele não oferecer as provas que ele deveria, que compete a ele. Então, responsabilidade dele fazer essa entrega de prova ou não. Princípio da aquisição e comunhão das provas. Esse segundo princípio aqui, pessoal, está aparecendo na nossa apostila também, ele é muito importante para nós, porque significa o seguinte: quando eu falo em comunhão das provas, significa, a partir do momento que as provas são trazidas para o processo penal, não existe mais a prova arrolada pela defesa ou arrolada pela acusação. A prova pertence ao processo. Eu não posso, então, dizer que a testemunha é da acusação, a testemunha da defesa, por exemplo. A testemunha do processo e ela veio para provar a verdade. E não dizer que eu não posso usar essa testemunha porque essa testemunha foi arrolada pelo MP, ela não consegue me ajudar. Consegue sim,
porque tudo que for trazido no processo, e a gente já vai falar do próximo princípio, ele vem enfatizar a verdade. Então, a partir do momento em que as provas são trazidas ao processo, ela vai servir para provar a verdade. Não pertence mais a nenhuma das partes, mas as provas pertencem ao processo. Depois, quando a gente fala em princípio da verdade real, esse princípio aqui, pessoal, ele é até meio ultrapassado, a doutrina não gosta muito desse nome, verdade real, né? Porque a verdade, ela é subjetiva. Cada um enxerga a verdade pela sua régua, né? Pelo seu olhar. Mas no processo penal, o que se busca é trazer a elucidação dos fatos da forma com que ele realmente aconteceu. Então, quando a gente vai querer provar alguma coisa, a gente tem que chegar o mais perto da realidade possível dos atos, mesmo se por visões diferentes. E aqui no processo penal não vai ter confissão ficta, não vai ter a confissão ficta, né? Por exemplo, se o acusado ele simplesmente fica em silêncio, não é como no processo civil, que tudo que disser contra ele vai ser declarado verdade. Aqui não. Aqui o silêncio não importa em confissão. Por isso que a gente diz que no processo penal é buscada a verdade mais próxima possível do real, né? A gente sabe que a verdade real ela é inalcançável, mas o mais próximo que chegar, melhor. Quando a gente fala aqui em princípio da liberdade probatória, significa, né, e a gente já falou um pouquinho disso, qualquer tipo de prova pode ser usada, mesmo se o código não tiver colocado essa prova como existente, no caso das provas inominadas. O que precisa ficar claro é que eu não posso usar provas por meios ilícitos. Por exemplo, conseguir a confissão de alguém com base numa tortura, torturo a pessoa para poder conseguir a prova, ou provas por meios ilegítimos. Um exemplo, no tribunal do júri, para que a gente possa apresentar alguma prova em plenário, a gente precisa apresentar essa prova em até 3 dias anteriores ao plenário. E a outra parte tem que averiguar essa prova. Se eu apareço igual aparecem de vez em quando, né, nas séries americanas, uma pessoa traz uma prova surpreendente na hora do julgamento, surpreende todo mundo, surpreende os jurados, essa prova é ilegítima, porque ela não seguiu o que está lá no Código de Processo Penal. Então, ela não pode ser usada, ela vai ser desentranhada, esse processo vai ser declarado nulo, né? Porque eu posso usar de todos os meios de prova, desde que ele não fira a lei e a Constituição. Fora isso, pode usar qualquer tipo de prova, né? A gente tem ampla liberdade probatória. Depois, o princípio da inexigência de autoincriminação significa ninguém precisa, né, ao réu ou acusado, não é dado o dever de falar a verdade. Ele não precisa se autoincriminar. Ele pode ficar em silêncio, porque vamos lembrar, o ônus de provar a materialidade do fato e a autoria é do Ministério Público. Então, a Constituição, ela dá ao acusado o direito de permanecer em silêncio. Ele não precisa fazer prova contra si. E o silêncio dele não pode ser entendido como acusação. O silêncio dele, ele não pode ser entendido como uma confissão, desculpa, como uma confissão. Então, nesse caso, ele tem direito a ficar em silêncio. Quando a gente fala de presunção de inocência, significa, princípio da presunção de inocência significa o acusado é inocente das acusações até que se prove o contrário. Isso aí está na Constituição. E quando prova o contrário? Com a sentença penal condenatória, que não cabe mais recurso. Então, até que chegue a sentença penal condenatória declarando que essa pessoa é culpada, até lá presume-se que o acusado é inocente. Então, peço para que vocês aprofundem a leitura
na apostila, porém, esse aqui é o extrato do que vocês precisam saber. Princípio da audiência contraditória, pessoal, significa, é muito simples, significa que todas as provas oferecidas precisam ser avaliadas pela outra parte para que a prova tenha validade. Né? Coloquei uma prova hoje, juntei um documento, um atestado, a outra parte precisa analisar e o juiz tem que dar um prazo para que a outra pessoa se manifeste acerca dessa prova. Esse aqui é o princípio da audiência contrária. É o princípio de que a outra pessoa pode ser ouvida, por isso que é audiência contrária. Quanto às provas ilícitas, pessoal. Prova ilícita é gênero, e dentro da prova ilícita eu posso colocar a prova ilícita propriamente dita e a prova ilegítima. Qual que é a diferença aqui, né? A diferença para nós, mas o código não vai diferenciar. Prova ilícita significa aquelas que violam disposição de direito material ou princípios constitucionais. Toda prova que viola a disposição de lei material ou viola a disposição da Constituição é declarada ilícita. A prova ilegítima é aquela que vai violar procedimento. Na prática, pessoal, a prova ilícita, ela pode gerar, se tiver prejuízo, ela pode gerar uma nulidade. E a prova ilegítima, uma anulação. O que significa isso? O processo vai ter que ser refeito, ou desde o início, ou a partir de determinado momento. Isso a gente vai aprender em nulidades. Porém, essa prova vai ter que ser desentranhada dos autos. O que é desentranhar? Tirar de dentro, tirar das entranhas do processo uma prova ilícita ou uma prova ilegítima. A prova ilegítima viola normas de direito processual. Está lá, observação, o artigo 157 do Código Penal, parágrafo 3º, e a prova ilícita deve ser desentranhada nos autos. Quando eu falo ilícita ou ilegítima, o efeito é o mesmo, eu vou tirar dos autos para não contaminar o julgamento. Tanto faz se for prova que violem normas constitucionais ou viola normas legais materiais ou procedimento. Vamos dar um exemplo para vocês aqui de procedimento. Um laudo assinado por um perito não oficial. Nesse caso, eu tenho uma nulidade quanto à legitimidade dessa prova. Eu preciso de um perito oficial ou de 2 peritos não oficiais. Então, essa prova ela tem um vício. Havendo um vício, essa prova tem que ser refeita e desentranhada dos autos. Mas aí vem aquela pergunta cabalística. E se a prova ilícita for a favor do réu? Imaginem uma situação em que existe uma prova ilícita no processo, porém, ela veio para benefício do réu. A doutrina é controvertida, pessoal, porém, a maioria vai aceitar que se for para defesa do réu, se for para melhorar a vida do réu, ela vai ser aceita. Vamos pensar em um acusado que invade a casa do outro para pegar uma prova da sua inocência. Nesse caso, essa prova foi feita de maneira ilícita, mas ela pode ser aceita para favorecer o réu. Então, favorecer o réu. E aí, além dessa ilegitimidade ou ilegalidade da prova, nós precisamos pensar nas provas que são oriundas após essa daí, né? E aí a gente vai trazer como teoria dos frutos da árvore envenenada. Vamos pensar que a prova já é envenenada. E as provas que forem derivadas dessa ilegalidade, o que vai acontecer com ela? Nós vamos ver que, em regra, essas provas também que foram advindas da prova ilegítima ou ilícita, ela também vai ser desentranhada dos autos, mas vai ter uma exceção. Vamos lá. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Todas as provas que tenham sido geradas pelo próprio depoimento, o que inclui o documento encontrado, devem ser declaradas ilícitas por derivação, já que derivou da ilícita. Devem ser declaradas
também devem ser reputadas ilícitas e, portanto, desentranhadas. Deixa eu pôr um S aqui. Exceção. Subsequente, que não guarda nenhum nexo de causalidade com a ilícita, a validade será mantida. Se a prova for de fonte independente, nesse caso, pessoal, não precisa declarar a ilicitude e tirar essa prova dos autos. Se a prova ela deriva, vamos supor aqui, né, pessoal, vamos supor de um interrogatório em que a pessoa foi torturada, ela apanhou para interrogar. E ela apanhando para interrogar, ela entregou outras pessoas. Né? Apanhou, quando você está apanhando, você confessa até o que você não fez. E aí, declarado esse interrogatório ilícito, todo esse interrogatório e todas as provas dali para frente será declarada ilícita por derivação, salvo se as provas que vierem depois não guardarem consonância, não advierem desse depoimento ilícito aqui, né? Então, nesse caso, as provas serão aproveitadas. É essa aqui o tal dos frutos da árvore envenenada. Vamos continuar aqui. Depois, pessoal, a nossa matéria vai trazer para nós a tal da interceptação telefônica, escuta telefônica e as gravações ambientais. Aqui, pessoal, quando a gente fala em interceptação telefônica, nós vamos precisar aqui de alguns requisitos para que essa interceptação telefônica seja válida. Eu preciso que seja dentro de um processo penal, o crime tem que ser apenado com reclusão, mais de 4 anos, e apenado com reclusão, e eu preciso de autorização judicial prévia para ter essa interceptação telefônica, porque senão, essa prova, se não atender os requisitos legais, ela vai ser imprestável para o processo, vamos falar assim. Vamos ver o que significa essa tal de interceptação telefônica. Ela é dada por uma lei especial. Vamos lá. Na interceptação telefônica, um terceiro que não faz parte da conversa capta o seu conteúdo sem o conhecimento dos interlocutores. Exige-se indício razoável de autoria e de participação. O fato deve ser punido com reclusão. Só pode ser autorizada pelo juiz se não houver outra forma menos lesiva aos direitos fundamentais. Vejam que essa interceptação telefônica tem que ser a última saída. Não pode, logo de cara, o juiz não autoriza a interceptação telefônica. Ela é uma prova subsidiária, só se as outras não tiveram eficácia, já que a Constituição, né, pessoal, a Constituição ela vai ter como direito fundamental o princípio da intimidade. E a interceptação telefônica, ela tem prazo, né? 15 dias pode interceptar uma pessoa, só que esse prazo, ele pode ser prorrogado. Por quanto tempo? A doutrina fala que não tem tempo, porém, sempre tem que pedir essa prorrogação para o juiz. Onde que está escrito? Está lá no artigo 5º da Constituição, né? Falando do sigilo da ligação telefônica ou telemática, artigo 5º, inciso 12, e a Lei 9296 de 96, que eu peço para que vocês leiam. Vamos lá. Escuta telefônica e gravação telefônica. Na escuta telefônica, um terceiro capta a conversa com a permissão de um dos interlocutores. Na gravação telefônica, um dos indivíduos que participa da conversa grava o que está sendo dito sem que o outro perceba. No caso da escuta e da gravação telefônica, uma das pessoas que está falando, ela sabe que está sendo gravada. Então, nesse caso aqui, pessoal, essas provas não precisam de autorização judicial, não estão ali protegidas pelo sigilo, pela intimidade, já que uma das pessoas está autorizando. E depois, quando a gente fala em gravação ambiental, nesse caso aqui, ó, eu coloco uma escuta para que eu não estou falando aqui por telefone,
Estou aqui uma reunião presencial. Também não vai estar abrangida pela lei da interceptação telefônica, já que não existe esse meio, o telefone ou alguma forma, né, de preservação, já que a gravação ela é ambiental. Ela acontece aqui, ó, no ambiente, não tem telefone no meio, nem mensagem de internet que vá garantir o sigilo. Então, nesses casos, as provas não precisam de autorização judicial para serem declaradas lícitas. Uma observação aqui: o STJ estende para o WhatsApp a proteção do sigilo telefônico. Ele vai estender para o WhatsApp. Vamos lá. O próximo tema é o encontro fortuito de provas ou serendipidade. Serendipidade significa encontrou uma prova, estava procurando uma coisa e achou outra, né? Eu, então, interceptei o telefone para poder descobrir tráfico de drogas e acabo descobrindo que ali tinha uma rede de pedofilia. E aí, como que vai ser? O que que vai acontecer? Já que a interceptação telefônica estava sendo para uma coisa e descobre outra. Vamos ler aqui? A prova será reputada válida nos casos de serendipidade de primeiro grau ou encontro fortuito de provas. Vamos ver o que que é isso, serendipidade de primeiro grau. São eles: 1. A prova encontrada deve ser referente ao crime conexo ou continente, ou seja, aqueles crimes que eu posso unir e ser julgados num processo só, seja porque são vários crimes decorrentes ou os agentes reunidos para praticar um crime só. E os delitos de investigação no caso de conexão ou continência, que eles estão lá no artigo 76 e 77. Nesse caso, um crime conexo ao outro, vamos supor aqui, um tráfico de drogas e para pagar o tráfico mandou matar um, matar o outro, são crimes conexos. A autoridade policial, a partir do momento que ela sabe, né, ela deve imediatamente comunicar ao juiz o crime conexo ou continente descoberto. Tal comunicação é especialmente importante nos casos em que as informações são pertinentes a coautores ou partícipe. Mormente, quando a coautoria envolver pessoa com prerrogativa de função, no caso, a comunicação deve ser ao tribunal competente para julgá-lo. A gente viu, né, na nossa última aula que se a pessoa tem prerrogativa por função, significa que o julgamento originário dela pode ser em tribunal ou tribunal superior. Nesse caso, aquele delegado, aquela autoridade policial que está fazendo a escuta telefônica, se descobrir que, por exemplo, o prefeito está envolvido lá no tráfico, ele tem que avisar o tribunal, para que o tribunal, que é o competente para o julgamento dele, dê autorização para que essa escuta continue. Vai continuar sendo investigado ali pelo delegado, porém, a autorização para poder continuar a investigação vai ser do tribunal. O juiz competente ou o tribunal, né, deve aferir que o fato descoberto ou a coautoria seguem o desdobramento histórico do delito investigado, isto é, o juiz deve constatar que o encontro fortuito é plausível conforme os parâmetros consignados na decisão autorizadora da medida. Se um crime for decorrente de outro, pessoal, essa descoberta ela vai continuar ali no mesmo processo, na mesma investigação, e ela vai ser declarada válida. E a serendipidade de segundo grau, o que é isso? Olha lá, quando a prova encontrada não será reputada válida, mas servirá como notícia-crime para deflagração de outra investigação, por não ter relação com a investigação. Então, vamos pensar naquela história que está havendo uma escuta telefônica. E aí, nessa escuta telefônica que está investigando tráfico de drogas, uma pessoa começa a contar um outro crime praticado que não tem nada a ver com o tráfico de droga e o desenrolar. Ela vai contar de uma outra pessoa
que está praticando um crime de pedofilia. Nesse caso aqui, pessoal, o que vai acontecer? Não vai continuar o crime ali, não vai continuar a investigação com aquele crime, porque o juiz vai entender que não tem relação com o crime original. Porém, vai dar ensejo a nova notícia-crime para começar uma investigação paralela contra aquele crime. Essa é a tal da serendipidade em segundo grau. Não tem relação com a investigação. Para não atrapalhar essa investigação, inicia-se outra. Então, serendipidade significa uma descoberta. A partir de uma investigação, descobre outra. Resumindo, se tiver relação com o mesmo crime, o juiz pode autorizar que se continue. Se não tiver relação com o crime, enseja uma outra investigação. O juiz que vai decidir aqui se ela é de primeiro ou de segundo grau. Maravilha. Quando o tema agora é a tal da prova emprestada. Prova emprestada. A gente sabe que um delito pode dar origem a diversas deflagrações de processos diferentes. Pode deflagrar tanto um processo criminal, como um processo administrativo ou um processo civil. Nesse caso, pessoal, uma prova produzida num processo civil ou administrativo, ele pode ser emprestado para o processo penal, desde que sejam respeitados alguns requisitos. Então, vamos ler aqui. Prova emprestada, produzida em outro processo e aproveitada no processo criminal por meio de reprodução documental. Então, tive uma oitiva lá no processo administrativo, posso trazer essa oitiva dessa testemunha que sumiu, desapareceu, para o processo penal? Vamos ver. Os requisitos aqui. Primeiro, tanto naquele primeiro processo que eu estou pegando a prova emprestada, como desse processo que eu vou usar a prova, tem que ter as mesmas partes. As partes devem ser idênticas, tanto no processo que empresta, quanto naquele que recepciona a prova emprestada. Mesmo o fato probando, o fato deve ser o mesmo, porém, esferas diferentes, né? Por exemplo, no processo administrativo está buscando a demissão da pessoa, no processo civil está buscando a reparação de danos e no processo penal está buscando a condenação criminal. Vamos pensar numa lesão corporal. O processo penal está pedindo a penalidade pela lesão corporal. No processo civil está pedindo reparação de dano estético. Lá no processo civil, as mesmas partes, mesmo fato, e aí respeito ao contraditório. A produção da prova no processo emprestante deve ter sido respeitado o contraditório. Lá foi respeitado o contraditório? Sim. Preenchido esses requisitos, pode trazer a prova emprestada aqui para o processo penal? Sim. Preciso respeitar. Preenchidos os requisitos legais das provas, todas as provas devem ser produzidas com respeito aos requisitos legais. Assim, por exemplo, a prova pericial deve ser subscrita por um perito oficial ou, na falta, por 2 peritos não oficiais. Querendo dizer que todos os requisitos da prova emprestada devem ter sido respeitados lá no outro processo para que a gente possa emprestar. De agora em diante, pessoal, na nossa matéria, nós vamos estudar as provas em espécie. Quais são os tipos de prova que são as nominadas no processo penal, que a gente vai poder usar para provar a existência ou não do fato. A primeira que nós vamos estudar aqui é a tal da prova pericial. Se fala de perícia, é porque um expert no assunto que vai analisar. O juiz não tem condição de analisar, já que não tem formação para tanto, então ele vai solicitar que um perito o faça. Vamos lá, o que é prova pericial? É uma espécie de prova técnica que pretende demonstrar um fato comprovado pela ciência. Está lá nos artigos do 158 a 184. O laudo pericial, olha que importante para a validade, deve ser assinado por um perito oficial formado com curso superior. Quando não houver perito oficial, poderá o juiz nomear 2 pessoas portadoras do diploma, porém não oficiais, né, com habilitação técnica relacionada com a natureza do fato. Vamos pensar aqui, né, num caso de
No caso de uma perícia médica, não tem um perito médico oficial, o laudo pode ser feito por 2 peritos médicos, porém nomeados pelo juiz. Mas eles têm a capacidade, porque eles são formados em medicina, para poder produzir essa prova. Mas e aí? E as partes? As partes, pessoal, tanto a acusação como a defesa, elas vão poder formular perguntas para esse perito por meio de quesitos. O juiz, então, vai dar oportunidade para que a defesa faça os quesitos. Quero perguntar quando que foi essa lesão, por exemplo, no caso de lesão corporal. Como que foi feita essa lesão? Se essa lesão foi produzida por uma faca, se foi produzida por uma madeira, se foi contundente, se foi corte, contundente. Vou fazer as perguntas que eu quero, né? Eu vou fazer as perguntas, vamos pensar que eu acredito que aquela pessoa tenha se autolesionado para poder incriminar o meu cliente. Sabe aquelas lesões que a pessoa só faz aqui nas costas, na costela, nunca risca o rosto, só em lugares que ela alcança? Eu quero saber do perito se essas lesões podem ter sido feitas pela própria vítima. Faço essa quesitação. E além disso, eu posso colocar alguns assistentes técnicos pagos por mim. Eu posso colocar um assistente para acompanhar o perito a fazer o laudo dele, ou o perito pode pegar o laudo, o assistente técnico pode pegar o laudo do perito e refazer. E aí colocar lá para o juiz uma outra visão acerca do laudo pericial, né? Pode ser tanto a acusação como a defesa pode contratar os assistentes técnicos para acompanhar a perícia. E o importante dizer aqui, pessoal, que nesse caso aqui, a perícia não vincula o juiz. Não é porque está lá escrito, comprovado, que a perícia está lá comprovada que ela vai fundamentar a decisão do juiz. O juiz pode afastar essa prova. Lembra do livre convencimento motivado? Ele é livre para apreciar as provas. Porém, sempre que ele for afastar uma prova ou sempre que ele for levar em consideração, ele sempre vai precisar motivar, dizer as razões dele pelas quais ele vai aceitar aquela prova ou ele vai afastar. Depois, nós vamos falar um pouquinho do interrogatório do acusado. O interrogatório do acusado, pessoal, é a hora em que aquela pessoa que está sendo imputada à infração penal, ela vai ter o momento dela falar. Ele é híbrido, a natureza do interrogatório, ela é híbrida, ou seja, é um meio de defesa e um meio de prova. É a única vez em que o acusado vai poder sentar na frente do juiz e contar o que aconteceu na data dos fatos. Então, a gente fala que é um meio de defesa também, porque ele vai dar a versão dele do que aconteceu. Importante, como a gente está no processo acusatório, sempre o acusado vai falar na presença do advogado dele, seja o advogado constituído, porque ele contratou, ou seja um advogado nomeado, porque ele não tem condições de contratar um advogado. Então, o próprio juízo vai nomear um advogado, pode ser um defensor público, ou pode ser um nomeado, né, pelo convênio entre a OAB e a Defensoria Pública. Mas sempre o advogado vai ter que estar lá presente para que seja verificado se todos os procedimentos estão sendo realizados com validade técnica, né? Porque senão, se não forem, cabe nulidades aqui. E o tal do interrogatório por videoconferência, que vocês já devem ter ouvido falar, ele é feito só por exceção, né? O interrogatório por videoconferência, ele é por exceção. Quando eu vou ler aqui para vocês daqui a pouco o código, e aí vai mostrar para a gente as causas, as circunstâncias em que pode ser realizado, já que é exceção, o interrogatório por videoconferência, né? Grave perigo, né? Perigo para o juiz, perigo na condução do preso. Então, esse interrogatório é feito por videoconferência. Esse interrogatório, pessoal, ele vai acontecer
ele é composto por 3 fases. Lembra que é a hora que o acusado tem de falar. Então, na primeira fase do interrogatório, na primeira parte do interrogatório, é obrigado o juiz a falar, a advertir o acusado acerca do seu direito ao silêncio. O juiz vai falar, olha, o senhor tem direito de permanecer calado quanto aos fatos, porém, essa é a hora do senhor apresentar a sua versão. Mas se o senhor não quiser falar nada, ou a senhora não quiser falar nada, o silêncio não vai ser interpretado em seu desfavor. Mas antes, né, antes disso, o preso, ou o acusado em geral, pode estar solto, sempre precisa ter uma conversa individual com o seu defensor. Mesmo se ele estiver preso, é necessário, né, que ele seja colocado lá com o defensor, vai ficar do lado vai ficar algemado, o policial vai ficar perto, porém ele vai ter o direito de se entrevistar com o seu defensor. E o defensor vai ouvir, vai dizer para ele que essa é a hora, né, do interrogatório, que ele vai poder se defender ou ele vai poder permanecer calado. Se o acusado não se sentir à vontade em falar, pode ficar calado, já que a gente se lembra que é ônus da acusação formar a convicção da materialidade e da autoria. Então, ele pode ficar em silêncio e esse silêncio não vai ser interpretado em seu desfavor, mas ele precisa antes ter essa entrevista com o advogado. Se for cerceada essa entrevista ali, o advogado já faz uma manifestação, excelência, quero constar na ata que eu não tive oportunidade de me entrevistar com o acusado. E aí, pessoal, acontece a audiência numa boa e depois esse processo vai ser anulado a partir daqui, já que é direito do acusado ter essa sua entrevista com o advogado, nós vamos ver já já. Primeiro, então, o juiz vai manifestar, vai dizer para o acusado que ele tem direito ao silêncio. Depois, o interrogatório ele vai ser realizado quanto à vida, à qualificação do acusado. Nessa hora, o acusado ele não pode faltar com a verdade, ele precisa falar. Aqui não é dado direito ao silêncio, ele precisa falar onde ele mora, qual é a profissão dele, aqui não está falando nada do fato. Na terceira parte do interrogatório, aí sim, ele vai contar sobre o que aconteceu naquele determinado dia e ele pode silenciar. Vamos dar uma lidinha, pessoal? No interrogatório do acusado, eu recortei e colei lá do código, para não ter que ficar mudando de tela, eu recortei e colei do código, está aqui a partir do 185 do Código Penal, do Código de Processo Penal. E eu vou ler para vocês e vou comentar algumas coisas mais importantes aqui para o nosso entendimento. Deixa eu só voltar aqui. Artigo 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado na presença do seu defensor constituído ou nomeado. Ele está lá, constituiu, pagou ou nomeado, foi indicado pelo judiciário, né? O interrogatório do réu preso será realizado em sala própria, no estabelecimento em que estiver recolhido, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do Ministério Público e dos auxiliares, bem como a presença do defensor e a publicidade do ato. Vejam o mundo encantado do processo penal aqui, né? Segundo a nossa lei, o interrogatório do preso era para ser realizado lá no presídio, em vez de carregar o preso com aquela escolta armada para o fórum, o juiz, o Ministério Público, o advogado, o serventuário, todo mundo que tinha que ir lá para o presídio. A gente vê que a logística ia ser muito mais barata e o perigo, né, desse preso escapar, dele fugir, né, ia ser muito menor. Porém, não é a realidade que nós encontramos na prática, né? Na prática, eles pegam o preso e levam até o judiciário. Então, esse parágrafo primeiro aqui, ele precisa urgentemente ser colocado em prática, né? Desde que haja força política
para que a gente coloque estabelecimentos, né, com segurança lá no presídio, nos presídios, para que o judiciário e o Ministério Público e a defesa possam ir tranquilamente lá e fazer audiência. Ó, aí, excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada de ofício a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do preso por sistema de videoconferência. Ok, a exceção é a videoconferência. Ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagem em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender as seguintes finalidades. Vamos ver aqui a videoconferência. Qual finalidade? Ó, prevenir o risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que por outra razão possa fugir durante o deslocamento. 2. Viabilizar a participação do réu no referido ato processual quando haja relevante dificuldade para o seu comparecimento em juízo por enfermidade ou outra circunstância pessoal. 3. Impedir a influência do réu no ânimo da testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento dessas por videoconferência. Responder a gravíssima questão de ordem pública. Da decisão que determinar a realização do interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas com 10 dias de antecedência. Antes do interrogatório por videoconferência, o preso poderá acompanhar pelo mesmo sistema tecnológico a realização de todos os atos de audiência única de instrução e julgamento, de que tratam o artigo 400, 411, 531 do Código. Parágrafo 5º. Já explico. Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com seu defensor. Se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor, que esteja no presídio, e o advogado presente na sala de audiência do fórum, e este com o preso. A sala reservada no estabelecimento prisional para a realização de atos processuais por sistema de videoconferência será fiscalizada pelos corregedores e pelo juiz da causa, como também o Ministério Público e a OAB. Será requisitada a apresentação do réu preso em juízo nas hipóteses em que o interrogatório não se realizar na forma prevista. Então, vamos voltar aqui. Essa aqui é a regra, né? Na prática. Como que acontece aqui? O código vai dizer que a regra que a regra pega juiz, promotor, serventuários e defesa, manda todo mundo para o presídio. E ali vai ser realizada a audiência. Por exceção, se não der para ir lá, vai ser por videoconferência. E aí fica todo mundo no fórum com o sistema de videoconferência com o preso. E o preso no presídio, ele vai ter a entrevista com o advogado lá e ele vai poder depor por videoconferência. Quando? Aí tem os requisitos, né? Não tem como deslocar, prejuízo na ordem pública, um acusado muito perigoso. Só que na prática, pessoal, esse sistema de videoconferência é usado mesmo por exceção. O que é regra? A regra é essa daqui do parágrafo 7º, né? Requisito preso para audiência. Aí vem a escolta e traz o preso para audiência para o fórum. E essa que é o que é usual na nossa vida prática, né? Vejam que o Código de Processo Penal, ele vai tratar de uma forma, mas a prática vai ser outra, né? Ninguém pensa que está no código que é o juiz, o promotor e a defesa que tem que ir para o presídio, e não o contrário. E o parágrafo 7º, que vai falar o que está acontecendo, né? Na prática. Será requisitada a apresentação do réu preso em juízo nas hipóteses em que o interrogatório não se realizar, né? Ou por videoconferência ou todo mundo para lá. Aplica-se o disposto dos parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º nesse artigo, no que couber a realização dos outros atos processuais de que dependam da participação de pessoa que esteja presa, como acariação, reconhecimento de pessoas, coisa, inquirição de testemunha ou tomada de declaração do ofendido.
O parágrafo 8º está querendo dizer, se a pessoa presa, ela precisar depor, não como acusada, mas como testemunha, ou qualquer outro tipo de participação em audiência, também vai ser requisitada. Então, fica garantido na hipótese do parágrafo 8º, fica garantido o acompanhamento do ato processual pelo acusado e seu defensor. Do interrogatório deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades, se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados, indicado pela pessoa presa. Aqui, né, pessoal, uma inovação da lei, se a pessoa tiver filho, tem que dizer com quem que vai ficar esses filhos, quem que é a pessoa presa, até para o juiz, caso, né, seja o caso de audiência de custódia, por exceção, liberar essa pessoa lá, porque não tem quem fique com as crianças. Artigo 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e não responder as perguntas que forem formuladas. Olha aqui, ó, princípio da não autoincriminação. O juiz, então, precisa, né, cientificar do inteiro teor ao Estado democrático de direito aqui. Né? A acusação ela tem que ser levada ao conhecimento do acusado. Ele tem que saber do que estão acusando ele, né? E também dizer que ele não precisa falar nada se ele não quiser. Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, ou seja, não existe confissão ficta, não existe confissão que ele não tenha feito de forma expressa, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. O interrogatório será constituído de duas partes, sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos. Parágrafo 1º. Na primeira parte, o interrogado será perguntado sobre sua residência, meios de vida, profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce sua atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso, processado alguma vez, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se cumpriu outros dados, e se a cumpriu, e outros dados familiares e sociais. Aqui o juiz vai fazer perguntas sobre a vida pregressa da pessoa, trabalho, e aí também ele pode, com isso, fundamentar lá, né, na primeira fase da dosimetria de pena, ele vai fundamentar a sentença dele sobre as circunstâncias judiciais, que ele pode aproveitar aqui para ouvir do réu. Na segunda, aí aqui ele tem obrigação de dizer a verdade. Aqui ele não tem obrigação de dizer a verdade na segunda parte. Na segunda parte será perguntado sobre, se verdadeira acusação que é feita. Aqui é o juiz perguntando diretamente para o réu. Aí o réu pode dizer que sim ou que não. Se ele disser que não, não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular a que possa atribuí-la. Se conhece a pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada a prática do crime e quais sejam. E se com elas esteve antes da prática da infração. O juiz pergunta assim, foi você? Não. Então por que estão te acusando? Quem que cometeu o crime? O juiz está querendo saber. Se não foi ele, quem foi? Se ele tem um álibi. Onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia dessa. As provas já apuradas, vai perguntar para ele sobre as provas que já foram apuradas. Ó, fulano está dizendo que te viu, te encontrou, salvo se for testemunha protegida, né? Aí ele vai dizer, olha, estão falando que você estava lá sim, tem um circuito de câmera dizendo que foi você. Vai tentar fazer com que a pessoa confesse o crime, né? Se conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas ou por inquirir aqui, né, letra morta, já que ele é o último a falar. E desde quando se tem o que alegar contra elas? E se tem o que alegar contra elas? Se conhece o instrumento que foi praticado a infração, se conhece o instrumento com que foi praticada a infração ou qualquer objeto com que tenha ou se relacione,
todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes circunstâncias da infração. Se tem algo a mais a dizer à sua defesa. Veja que primeiro é o juiz que fala com o réu. Aqui é o interrogatório direto. Primeiro é o juiz que vai falar com o acusado. Passou essa parte, o juiz já ouviu tudo o que ele queria acerca do seu convencimento, ele vai passar a palavra às partes. Aí o artigo 188. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará às partes se restou algum fato a ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes e o entender pertinente e relevante. Se o interrogado negar a acusação no todo ou em parte, poderá prestar esclarecimento e indicar provas. Se confessar a autoria, será perguntado sobre os motivos e circunstâncias do fato e se outras pessoas concorreram para a infração. Havendo mais de um acusado, serão interrogados separados. Aí eu dei uma pulada estratégica aqui. A todo tempo, o juiz poderá proceder um novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes. Pulei porque eu ia falar da confissão logo em seguida, né, pessoal? Olha só o que acontece. Se a pessoa, ela resolve confessar, essa confissão, ela vai ter um valor diferente. Ela vai poder ou confessar o que aconteceu, ou ela vai poder dizer que ela fez, mas ela alega alguma excludente de ilicitude ou excludente de culpabilidade, né? Vamos dizer, ela vai falar, olha, eu fiz porque me deram boa noite Cinderela, embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior que exclui a culpabilidade. Ou eu fiz em legítima defesa, uma excludente de ilicitude. Vamos ver o que acontece então com a confissão. Aí vai dizer o seguinte, a confissão possui um valor relativo. Em processo penal, a confissão não tem valor absoluto, não é a rainha das provas, pois não prepondera sobre os demais elementos de prova. A confissão deve ser apreciada em confronto com as demais provas do processo, a fim de constatar a existência de harmonia ou de discordância entre elas, podendo o juiz, no segundo caso, desconsiderar a confissão. Por força do princípio da presunção de inocência, não se admite confissão ficta ou presumida no processo penal. O silêncio e a revelia nunca geram confissão, cabendo sempre ao órgão da acusação o ônus de provar os fatos constitutivos da imputação. Olha só, o que ele está querendo dizer aqui? Vamos pensar que uma pessoa, ela confessa, mas ela confessa na intenção de livrar uma outra pessoa. Então, se todos os fatos, todas as provas estiverem indicando que não foi aquela pessoa, não adianta o acusado confessar para livrar outra pessoa da acusação, né? Porque o juiz pode simplesmente não levar em consideração a confissão, né? E quando a gente fala aqui, né, que a confissão ela é divisível, vamos ver aqui como que a confissão ela é classificada? Ela pode ser divisível. O juiz pode levar em conta apenas trechos da confissão para formar sua condenação. Importante dizer que a confissão é uma causa atenuante de pena. Diante disso, se o juiz aproveitar a confissão dele para condenar, automaticamente o juiz precisa aplicar essa atenuante de pena e diminuir de 1/6 a punição, já que ele está usando a confissão aqui como uma forma de fundamentar sua sentença. Depois, ela é retratável. O réu pode confessar, o acusado, né, ele pode confessar e depois voltar atrás na sua confissão. Ele pode se retratar. E se ele se retrata, né, ele vai desdizer o que ele disse antes. A confissão pode ser retratável. Depois, informal. Não existe forma pré-estabelecida para confessar. Ele pode confessar da maneira que ele quiser, né? Ele pode fazer uma carta, pedir para o seu advogado entregar, ou no próprio juízo fazer, mas desde que ela seja expressa, né? Ele precisa fazer isso de forma expressa, não pode ser nunca presumida. E tem que ser aquela própria pessoa a fazer. Outra pessoa não pode
Contate fulano confessou. Vem a testemunha e fala, olha, ele confessou para mim. Isso não é confissão, já que a confissão é pessoal. E, por fim, ela é voluntária, ou seja, tem que vir da vontade da pessoa confessar. Outra pessoa pode até convencer ele, mas tem que partir dele a iniciativa de confessar. Lembrando que a confissão é uma atenuante de pena, né? A gente analisa, olha, a confissão, aqui embaixo está a confissão. Mas antes aqui, deixa eu só colocar aqui, a confissão ela pode ser dividida ainda em simples e qualificada. Simples, quando ele só confessa a autoria do fato, ele vai e diz que o que está sendo imputado a ele é verdade. Ele matou, sim, ele furtou, o que está dizendo é verdade. Essa é a confissão simples. A confissão qualificada é aquela em que, além dele confessar, ele ainda vai alegar alguma excludente de ilicitude e culpabilidade. Eu matei, mas eu matei em legítima defesa. Eu roubei, mas eu estava aqui com uma doença mental. Então, o que vai acontecer nesse caso? Inverte o ônus da prova. Em vez do Ministério Público provar, aqui é ele que precisa provar que ele estava em excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Então, para que o juiz leve em consideração qualquer uma dessas excludentes, ele que deve provar que ele estava nessa situação. Essa aqui é a excludente, essa daqui é a inversão do ônus da prova, quando se confessa de forma qualificada. Em vez do Ministério Público provar que ele estava em legítima defesa, ele que precisa provar. Qualquer uma das excludentes de legítima defesa e de culpabilidade. Confissão. Aí aqui eu vou ler para vocês o artigo da confissão. O valor da confissão se aferirá, se medirá pelos critérios adotados para os outros elementos da prova e para apreciação do juiz, deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre elas e estas existe compatibilidade ou concordância. Não, uma simples confissão com tudo contra, o juiz não vai levar em consideração, mesmo com a confissão. Já que, pessoal, antigamente tinha o sistema, vigia o sistema da prova tarifada. O que significa? Cada prova tinha um valor. E aí o juiz fazia umas contas no final para ver o que foi provado, o que não foi. Atualmente, é o livre convencimento motivado do juiz. Então, uma prova não tem preponderância sobre a outra. O que vai verificar é a que mais convence o juiz. Então, não existe essa história de que a confissão é a rainha das provas, não existe mais esse vocábulo, já que todos os tipos de prova têm valor igual. O que vai diferenciar vai ser qual que o juiz usou para motivar a sua condenação. 198, o silêncio do acusado não importará em confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Que horror! Isso aqui é letra morta, pessoal. Até aqui, ó. Até aqui, lembra que o Código de Processo Penal, ele é anterior à Constituição. Olha só, mas isso aqui está vigente lá no Código, a gente precisa fazer isso aqui, ó, com a nossa imaginação. O silêncio do acusado não importará a confissão, mas essa preposição aqui que indica contrariedade não foi recepcionada pela Constituição. Então, esse mas poderá constituir elemento para convicção, esqueçam, pessoal. A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termo nos autos, observando o artigo do 195. A confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto. Maravilha. Falamos já disso. Perguntas ao ofendido. Que tal de perguntas ao ofendido? Vamos pensar aqui. O ofendido é aquele que é a vítima da infração penal. É o sujeito passivo, é aquele contra quem foi desferida a ação penal, né? Perguntas ao ofendido. Primeiro, o ofendido não é testemunha, então ele não está no rol das testemunhas. Vamos pensar que
eu quero arrolar em rito ordinário, eu quero arrolar 8 testemunhas. Aí eu tenho que arrolar o ofendido? Coloca o ofendido lá, já que ele não é testemunha. A testemunha, ela é imparcial. Lembra da comunhão das provas? Ela entra como, faz parte de tudo. O ofendido, ele é parcial. É claro que ele vai falar acerca da visão dele dos fatos, né? Então, o ofendido é como se fosse uma parte. Então, ele não é testemunha, ele não tem compromisso com a verdade. O juiz, ele não vai falar para o ofendido falar sobre juramento. Ele não tem direito ao silêncio, ele precisa falar. Porém, se esse silêncio for trazer algum decréscimo a ele, se o fato dele não silenciar for fazer ele se incriminar, aí nesse caso ele pode se manter em silêncio, porque ele não precisa, como qualquer um, produzir prova contra ele. Então, o sujeito o ofendido é o sujeito passivo da infração penal. Presta declarações e não depoimento. Por ser naturalmente parcial, parte passiva, o ofendido não tem que dizer a verdade e, por conseguinte, não se sujeita ao crime de falso testemunho. O ofendido é extranumerário, ó, pois não integra o número máximo de testemunhas que as partes podem arrolar. O limite legal é para testemunha e não para ofendido. O ofendido deve ser comunicado, isso aqui é importante, que eu já ia esquecendo. O ofendido deve ser comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e saída do acusado da prisão, a designação da data da audiência, a sentença e modificações posteriores. O ofendido, pessoal, ele tem que estar preparado, né? O fórum precisa notificar do dia da audiência, se essa pessoa está solta, se ela está presa, para ele se preparar, né? Falar, olha, a pessoa que tentou te matar está solta, precisa ser avisado. A pessoa que tentou te matar foi condenada. Primeira instância, foi para o tribunal reformou, agora ele foi absolvido. O cartório da vara, ele precisa notificar o ofendido acerca das modificações, se foi solto, se foi preso, audiência. E aí vai estar lá no Código de Processo Penal a partir do artigo 201. Vamos ler aqui? Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração. Quem seja ou presumo seu autor, as provas que indicar, tomando por termo suas declarações. Se intimado para esse fim deixar de comparecer sem justo motivo, o ofendido poderá ser conduzido na presença da autoridade. Então, se não for por bem, vai debaixo de vara. O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, a designação de data para audiência, a sentença e respectivos acórdãos que contenham ou modifiquem. As comunicações do ofendido deverão ser feitas no endereço por ele indicado, admitindo-se, por opção do ofendido, o uso de meio eletrônico. Antes do início da audiência e durante sua realização, será reservado espaço separado para o ofendido. Se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, assistência jurídica e de saúde, à expensa do ofensor ou do Estado. O juiz tomará providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo inclusive determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações consistentes dos autos a seu respeito, para evitar sua exposição aos meios de comunicação. Por fim, pessoal, vamos falar aqui um pouco sobre prova testemunhal. Testemunha, né? Testemunha, o que é importante na prova testemunhal? Prova testemunhal, ela vai, são os depoimentos colhidos das pessoas, né, que ou presenciaram os fatos ou que sabem alguma coisa acerca da vida pregressa da pessoa que está sendo acusada. Importante falar que todos os depoimentos colhidos na fase policial, né, que não tiveram contraditório e ampla defesa, tem que ser refeito obrigatoriamente em sede processual. Testemunha não tem direito ao silêncio,
Inclusive, ela é advertida, né, que se ela faltar com a verdade ou ela se calar acerca dos fatos que ela conhece, ela pode ser processada e condenada por falso testemunho. Peço para que vocês vejam quais são as testemunhas que são dispensadas de depor, proibidas, e aqui, ó, e as dispensadas de prestar compromisso com a verdade. Importante aqui nas testemunhas, as testemunhas, elas vão ser interrogadas e as perguntas vão ser feitas diretamente pelas partes. Então, primeiro o Ministério Público pergunta, primeiro o Ministério Público pergunta para o testemunha dele, depois a defesa. E aí, faltando alguma coisa, o juiz complementa, pode perguntar por final, complementando, né? Rol de testemunhas. Vamos lá, rito ordinário. 8 testemunhas, 5 no rito sumário e 3 no sumaríssimo, que é a Lei 9.099. Vamos dar uma lidinha aqui no artigo, a partir do artigo 202, para ficar bem esclarecido para nós que o código é autoexplicativo. E o que tiver de não reconhecido pela Constituição, eu aviso. Toda pessoa poderá ser testemunha. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade no que souber e no que for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado, sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, em que grau de alguma das partes ou suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou circunstâncias pelas quais possa avaliar sua credibilidade. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito. Falar. Não será vedada à testemunha, entretanto, a consulta de breve apontamento. A breve consulta apontamento. A testemunha ela não pode trazer o depoimento numa cartinha, mas ela pode fazer alguns apontamentos ali, colocar algumas coisas que ela pode esquecer e ela pode ler. Se ocorrer dúvida sobre a identidade da testemunha, o juiz procederá à verificação pelos meios ao seu alcance, podendo tomar-lhe o depoimento desde logo. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Ela é intimada, ela tem que ir. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão, o pai, a mãe, o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível por outro modo obter ou integrar-lhe a prova do fato e suas circunstâncias. São proibidas de depor as pessoas em razão de função, ministério, ofício ou profissão devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada quiserem dar seu testemunho, né? Vamos pensar que a pessoa foi lá e confessou para o padre, né? Então essa pessoa não pode depor, o padre tem um dever ético de não depor, salvo se aquela parte, né, se a pessoa que confessou para o padre autorizar. Mas aí o padre pode decidir se ele vai entregar ou não, se ele vai depor ou não. Não será deferido o compromisso, ou seja, pessoas que não precisam se comprometer, aos doentes, deficientes mentais menores de 14 anos, nem as pessoas que se refere o artigo 206. Então, não precisa de compromisso se for pai, mãe, parente em geral. O juiz, quando achar necessário, poderá ouvir outras testemunhas além das indicadas pelas partes, né? Vamos pensar na testemunha referida. Uma testemunha está lá e fala, olha, eu estava com a Maria, e a Maria não está lá arrolada, então o juiz pode mandar chamar a Maria lá para esclarecer os fatos. Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas pessoas a que as testemunhas se referirem, aqui que eu acabei de falar. Não será computada como testemunha a pessoa que nada souber de interesse à decisão da causa. Então, não sabe, então ela não é computada como testemunha. Lembra lá do máximo de 8? As testemunhas serão inquiridas, cada uma per si, de modo que uma não saiba nem ouça os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho.
Uma sai, a outra entra da audiência, né? Aí a hora que a outra estiver falando, põe, deixa a outra lá, porque elas não podem conversar entre elas. Antes do início da audiência e durante a sua realização, serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade da testemunha. Se o juiz, ao pronunciar a sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou, negou a verdade, remeterá cópia do depoimento à autoridade policial para a instauração do inquérito. Tendo o depoimento sido prestado em plenário de julgamento, o juiz, no caso de proferir decisão na audiência, o tribunal, o conselho de sentença, após a votação dos requisitos, poderão apresentar imediatamente a testemunha à autoridade policial. Aqui é no caso de falso testemunho, tá, pessoal? Então, as implicações, a testemunha vai responder por isso, mas ela tem o direito de se defender, né? Ela pode dizer que ela calou a verdade, já que essa verdade ia comprometê-la. As perguntas são formuladas pelas partes diretamente à testemunha. Olha a diferença do interrogatório. No interrogatório é o juiz que começa, aqui são as partes. Não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. O juiz continua presidindo a audiência e ele vai analisar as perguntas feitas, mas a pergunta é feita diretamente pelas partes às testemunhas. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar. O juiz não permitirá que as testemunhas manifestem suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa. Antes de iniciar o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos a que tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradito ou arguição e a resposta das testemunhas, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos no 207/2008. Na redação do depoimento, o juiz deverá cingir-se quando possível às expressões usadas pelas testemunhas, reproduzindo fielmente suas frases. O depoimento da testemunha será reduzido a termo, assinado por ela, pelo juiz e pelas partes. Se a testemunha não souber assinar ou não puder fazê-lo, pedirá alguém que faça por ela. Vamos lá. Então, pessoal, essa parte aqui, se a testemunha não comparecer, quem pode ser testemunha, se morar fora, compromisso de ir. Vamos passar para frente. Reconhecimento de pessoas ou coisas aqui, ela vai acontecer em 3 momentos, né? Aqui, peço que vocês leiam 226 e 228. Descreve a pessoa ser reconhecida e a pessoa é apresentada junto, né, com a pessoa ou coisa ser reconhecida, e aí a pessoa é apresentada junto com outras pessoas de características semelhantes. O juiz então fala, como que foi a pessoa se o réu é para reconhecer o réu. Ah, ele é loiro, dos olhos azuis, cabelo tal. Aí coloca um monte de gente parecida, algum polícia e tal, pessoal que é parecido com o réu, para ver se ela vai certeira na pessoa, se ela reconhece mesmo, se ela tem dúvida, né? E aí lavra-se o auto de reconhecimento. Esse auto de reconhecimento pode ser feito na delegacia, pode ser feito no juízo. Aqui o 226 está falando do auto de reconhecimento. A cariação, pessoal, olha aqui, ó. A cariação ela pode ser feita entre testemunhas, acusados, ofendidos. Ela serve para elucidar aqui, né, as contradições. Eles são perguntados, não, os acareados serão reperguntados a fim de que esclareçam os pontos de divergência, para que confirmem ou modifiquem versões anteriores. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se falta alguma coisa para falar. Só um pouquinho. Deixa eu só falar para vocês aqui acerca da busca e apreensão. Busca e apreensão. Né? A busca e apreensão, ela pode ser domiciliar ou pessoal.
A busca domiciliar vai depender sempre do consentimento do morador ou da presença de alguma das hipóteses constitucionais, né, que dispensam o consentimento do morador. Por exemplo, flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou ordem judicial. Na busca pessoal, né, não depende de ordem judicial e pode ser admitida quando houver fundada suspeita. E no caso da prisão ou de busca domiciliar. Né? Então, eu vou ter a busca, cadê aqui? Vou voltar aqui. Então, a busca e apreensão, então, é uma medida cautelar direcionada à pessoa ou coisa. Necessita de ordem judicial, salvo se for flagrante delito, desastre e tal. Busca domiciliar tem que ser durante o dia, pode se estender à noite adentro se for necessário. E no mandado precisa precisar o local, né? O local, e pode, se a pessoa não deixar, pode usar força policial. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A busca será domiciliar ou pessoal. Proceder-se-á busca domiciliar quando fundadas razões para prender criminoso, prender coisas achadas por meio criminosos, apreender instrumentos de falsificação, de contrafação, objetos falsificados ou contrafeitos. Peço para que você tenha uma lidinha e vai lá do artigo 240, 200 e... Na verdade, tem que ler o capítulo todinho de prova. Que 240 até 250. 10 artiguinhos aqui para apreciação de vocês. Na semana que vem eu volto e aí eu faço um apanhado geral com vocês aqui acerca das provas, pessoal. Agradeço então a companhia de vocês, agradeço e também peço desculpas pela minha ausência. Estaremos juntos aí em breve, pessoal. Obrigada e até mais.